Vamos lá, gente. Então, hoje, aula de exercícios referentes ao conteúdo de exergia. No primeiro deles, vai ser o seguinte, que a gente viu no final da aula passada. Vapor entra em uma turbina com uma pressão de 30 bar, uma temperatura de 400 graus Celsius e uma velocidade de 160 metros por segundo. Vapor sai como vapor saturado a 100 graus Celsius com uma velocidade de 100 metros por segundo. Em regime permanente, a turbina desenvolve trabalho a uma taxa de 540 kJ por quilograma de vapor fluindo através da turbina. A transferência de calor entre a turbina e seus arredores ocorre a uma temperatura média da superfície externa da turbina de 350 Kelvin. Desenvolva uma análise exergética deste processo, encontrando a eficiência exergética e a taxa de destruição de energia em kJ por unidade de massa de vapor fluindo. Vamos considerar temperatura e pressão do estado morto, 25 graus Celsius e 1 atm, respectivamente. E aí depois a gente vai fazer a discussão dos resultados. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui nesse processo? A gente tem uma turbina a vapor, onde o vapor vai entrar num determinado estado, vai sair num determinado estado. Nesse processo, gera-se trabalho a uma taxa de 540 kJ por quilograma de vapor que vai estar passando aqui dentro. E essa turbina não vai ser adiabática, ela vai dissipar calor. E vamos considerar que a superfície externa da turbina está a 350 Kelvin. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer então vai ser o quê? Encontrar a eficiência exergética dessa turbina. Para isso, eu preciso fazer o quê? Eu vou comparar quanto ela realmente está gerando com o máximo que ela poderia gerar tendo esses dois estados fixos, o estado 1 e o estado 2. Bom, vamos pensar o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser encontrar qual é a exergia de fluxo na entrada e na saída. Qual é a exergia de fluxo do vapor que entra e do vapor que sai da turbina. Bom, o que nos vai mostrar para a gente essas exergias de fluxo? Bom, exergia é o quê? É o máximo de trabalho que eu posso realizar. Então, se eu pegar a exergia de fluxo, a exergia do ponto 1, eu vou ter qual é o máximo trabalho que esse vapor poderia realizar se ele for expandido até o estado morto. Porém, ele não vai ser expandido até o estado morto, ele vai ser expandido até o estado 2, que a gente vê está a 100, a 100 graus Celsius. Então, ele não está no estado morto. Beleza? Só um minutinho, gente, rapidinho que eu tenho que abrir a porta aqui. Voltando. Então, essa variação da exergia de fluxo de 1 até 2 vai me entregar qual informação? Ela vai me dizer o quê? Quanto de trabalho eu posso realizar, quanto de energia eu tenho disponível para gerar trabalho. Então, é o máximo que eu poderia. Então, eu vou pegar qual a exergia de fluxo em 1, qual a exergia de fluxo em 2. Se a gente pensar rapidinho aqui, onde eu tenho o maior teor de exergia de fluxo? Em 1, né? Porque eu vou aproveitar a exergia de fluxo daqui. Então, em 1 eu tenho uma exergia de fluxo maior do que em 2. Então, vamos ver aqui, ó, como que eu vou fazer essa conta mesmo. Eu vou fazer a variação da exergia de fluxo de 1 para 2. Então, vai ser a variação da entalpia menos T0, variação da entropia. Se a gente pegar e procurar esses valores, botar ou na tabela ou no software para buscá-los, a gente vai encontrar todos aqui e vamos encontrar que a variação da exergia de fluxo de 1 até 2 é de 692 kJ por quilograma. O que esse valor representa para a gente? Representa quanto da exergia foi retirada do vapor ao escoar pela turbina, ou seja, é a energia disponível para essa turbina aqui gerar trabalho. Bom, de cara a gente já percebe o seguinte,
eu tenho então capacidade de gerar 692 kJ por quilograma de vapor. Está passando aqui na turbina 692 kJ por quilograma de trabalho. Porém, eu estou gerando 540 kJ por quilograma. Então, isso já me dá todo o insumo para eu poder calcular a eficiência exergética dessa turbina, a eficiência de segunda lei dessa turbina, que a gente lembra da aula passada, nos entrega o quê? Quais informações? Vai me entregar quanto eu estou gerando, relativo a quanto eu poderia estar gerando. Então, a eficiência exergética ou eficiência de segunda lei dessa turbina vai ser dada pelo trabalho por unidade de massa da turbina que ela está realizando sobre o máximo possível que ela poderia realizar. Então, isso aqui nos mostra que essa turbina vai possuir uma eficiência de segunda lei, uma eficiência exergética de aproximadamente 78%. Beleza? Então, aqui a gente resolve o primeiro item da questão. Em seguida, eu vou querer encontrar a taxa de destruição de exergia. Essa taxa de destruição de exergia pode ser calculada como? De duas formas. Eu vou resolver pela forma mais enxuta aqui, que vai ser através do balanço de entropia. Então, para encontrar a destruição de exergia, a gente vai usar a fórmula T0 vezes a geração de entropia. Temperatura do estado morto vezes a taxa de geração de entropia. Beleza? Faltou dizer que essa taxa de geração está dividida pela vazão em massa, para ficar tudo na unidade correta. Mas vamos lá. Então, eu preciso encontrar essa geração de entropia. Para encontrar a geração de entropia, eu vou fazer o balanço de entropia. Então, partindo dessa informação, a gente aplica o balanço de entropia aqui para um sistema em regime, para um volume de controle em regime permanente. Beleza? Então, a geração de entropia vai ser igual a isso aqui. Esse menos Q aqui não é referente ao fato do calor estar saindo. Esse menos Q é porque, na verdade, no balanço de entropia, né, tudo aqui, a geração de entropia também está do lado de cá. Então, quando eu inverti, joguei para o outro lado da igualdade, eu inverti o sinal de todo lado aqui. Beleza? Então, se a gente realizar esse balanço de entropia, a gente já tem as entropias, temos a temperatura da superfície onde está ocorrendo essa dissipação de calor, deixando tudo em função da vazão mássica, a gente encontra o valor do calor. Na verdade, não, a gente vai precisar fazer mais um passo para encontrar o valor do calor, que vai ser o balanço de energia. Beleza? Então, para encontrar a geração, a gente ainda precisa desse calor. Para encontrar o calor, a gente vai fazer o balanço de energia. Bom, no balanço de energia, o que a gente vai levar em consideração? Está em regime permanente, está dissipando calor, está gerando trabalho, a gente tem a variação da entalpia, que entra menos a que sai, e também vamos ter que levar em consideração a parcela da energia cinética. Repara que eu estou dividindo aqui por 2.000, porque para que esse valor aqui seja encontrado em quilojoules por quilograma. Então, realizando tudo isso aqui, a gente encontra que o calor é de menos 24 kJ por quilograma, ou seja, estão sendo dissipados 24 kJ por quilograma de calor. Beleza? Então, agora a gente tem o valor do calor dissipado, a gente consegue encontrar a geração de entropia. Substituindo lá em cima, a gente acha que a geração de entropia vai valer meio kJ por quilograma Kelvin. Por consequência, multiplicando isso aqui por T0, vai dar aproximadamente 150 kJ por quilograma. Por que eu falei aproximadamente? Porque eu peguei esse meio e multipliquei por 300. Só que, na verdade, não é 300, porque T0 aqui é 25. Ok? Então, na verdade, o T0 vai dar 298 Kelvin. Então, por isso que está aproximadamente isso aqui. Beleza? Então, a taxa de destruição de exergia é de 150 kJ por quilograma Kelvin. Então, isso aqui é devido às irreversibilidades do meu processo, devido ao atrito, devido à dissipação térmica, ok? Vamos lá, só corrigindo uma coisa, a dissipação térmica está em outro trecho, mas devido à diferença de temperatura
entre a superfície da turbina e o ambiente durante essa dissipação térmica. Se eu tenho uma transferência de calor com gradiente de temperatura, eu tenho irreversibilidades. Beleza? Então, as irreversibilidades do ciclo vão gerar uma destruição de exergia na ordem dos 150 kJ por quilograma de vapor que estiver passando na turbina. É uma quantidade bem considerável. Pensando que 540 kJ por quilograma que estão sendo gerados, uma quantidade grande até está sendo destruída. Beleza? Então a gente resolve o problema aqui. Só que eu quero fazer algo a mais para estimular ainda mais a discussão sobre o conceito de exergia. Eu quero fazer um balanço completo da exergia nessa turbina. Vamos pensar aqui, onde eu tenho exergia entrando na turbina? Eu tenho o único lugar de exergia entrando na turbina vai ser em 1, onde eu tenho fluxo com maior conteúdo exergético entrando, onde eu tenho mais potencial para realizar trabalho. Depois eu vou ter a saída de exergia aqui também com o fluxo. Outro lugar que eu tenho saída de exergia é aqui no eixo. É o eixo girando, que é trabalho. Trabalho e exergia, conversão 1 para 1. Então eu tenho 540 kJ por quilograma de exergia saindo. E eu vou ter também uma pequena parcela de exergia dissipada aqui pelo calor. Então, o que entra de exergia vai ser igual ao que sai, certo? Errado. Isso seria correto se a gente estivesse falando de energia, só que exergia não é uma propriedade conservativa. Então, além disso tudo, eu vou ter uma parcela aí de destruição dessa exergia. Então, a gente já calculou quase todas, falta só calcular a exergia dissipada pelo calor. Então, se a gente fizer a conta aqui, como que a gente calcula a transferência de exergia pelo calor, que é o máximo de trabalho que esse calor pode ser convertido? Então, eficiência de Carnot, onde eu vou levar em consideração a temperatura do estado morto e a temperatura da superfície onde essa transferência de calor ocorre, vezes o calor. Tudo aqui por unidade de massa também, tá? Falta um mzinho aqui embaixo. Então, vou achar que a exergia está sendo dissipada com calor, pelo calor a uma taxa de 3,5 kJ por quilograma. Então, agora a gente consegue fechar todas as parcelas exergéticas. Então, a parcela que vai representar toda a exergia que vai estar ali para a turbina aproveitar é a variação da exergia de fluxo, que é a exergia de fluxo em 1 menos a exergia de fluxo em 2. Isso é tudo que eu tenho para aproveitar. Isso é 100%. Então, desses 100%, 0,5% dessa exergia é dissipada na forma de calor. 78% dessa exergia é aproveitada na forma de trabalho. E quase 22% é destruída. Beleza? Então, esse balanço aí quase fecha 100% certinho, né? Não vai fechar 100%, vai ficar um pouquinho acima, na verdade. Por quê? Por causa dos arredondamentos do meio da questão. Se fosse para ficar 100%, eu ia ter que botar mais uns algarismos significativos aí após a vírgula e tal, mas para a nossa compreensão aqui, acho que isso já é o bastante. Então, essa tabelinha é muito importante para a gente entender a exergia. Então, se eu pegar e ver a variação da exergia de fluxo, isso vai mostrar tudo que eu tenho para aproveitar. O trabalho me mostra o que eu realmente estou aproveitando. Se eu tiver dissipação térmica, eu vou ver aqui quanto eu estou mandando embora, quanto que eu não estou aproveitando. Vocês estão vendo até que é uma pequena parcela. E a gente pode ver no último termo, realmente, que as irreversibilidades têm uma grande importância. Então, é algo sempre para a gente ir estudando e aproximando-se ao máximo de um processo reversível para poder aproveitar melhor a exergia que está ficando contida ali dentro do nosso volume de controle. Beleza, gente? Então, vamos para o próximo. Bom, gente, antes de entrar no enunciado aqui com vocês, eu queria só fazer uma contextualização aqui desse problema para depois explicar o enunciado. Olha só, o que eu estou mostrando aqui é algo que a gente vai ver em termo 2. Isso aqui é um ciclo de geração de potência a gás. É uma turbina a gás.
beleza? E como que ela funciona? O ar da atmosfera vai entrar no compressor, vai passar por uma câmara de combustão, então quando ele sai da câmara de combustão, ele vai ter muita energia. E eu vou retirar essa energia dele através da turbina, para transformar essa energia, parte dela, né, em energia mecânica, em trabalho. Beleza? Só que esse ciclo a gás ele tem um grande problema, que o fluido, quando ele sai da turbina, ele sai muito quente. Então eu teria uma taxa de rejeição de energia muito alta. Eu ainda estou despejando um ar que tem uma capacidade de realizar trabalho muito alta. Então, uma das maneiras de solucionar isso, de solucionar não, mas de mitigar um pouco esse problema, é a adição de um regenerador nesse ciclo. O que esse regenerador faz? Ele vai pegar esse gás quente que está saindo aqui da turbina e vai fazer trocar calor com o ar que sai do compressor antes de entrar na câmara de combustão. Então ele vai pré-aquecer o ar antes de entrar na câmara de combustão. Dessa forma eu vou gastar menos combustível para levar o ar, agora se eu mistura, né, com os gases de combustão, até a temperatura que eu vou ter a admissão da turbina. Então isso é um método para eu aumentar a eficiência do meu ciclo. Beleza? Dito isso, nosso foco nesse problema está só no regenerador. Beleza? Então vamos lá. Ar comprimido entra em um trocador de calor de contracorrente operando em regime permanente a 610 Kelvin e 10 bar, que está aqui, e sai a 860 Kelvin e 9,7 bar, que está aqui. Reparem que o enunciado está levando em consideração a perda de carga durante o escoamento aqui na tubulação, porque eu tenho queda de pressão. Vamos lá. O gás de combustão quente entra com um fluxo separado a 1020 Kelvin e 1,1 bar e sai a 1 bar. Aí aqui ele é despejado para a atmosfera. Cada fluxo tem uma taxa de fluxo de massa de 90 kg por segundo. Então, como a gente viu aqui anteriormente, o que entra aqui vai passar, vai vir aqui. Então a vazão mássica das duas linhas, tanto de 1 para 2 quanto de 3 para 4, é a mesma, vai ser de 90 kg por segundo. A transferência de calor entre a superfície externa do trocador de calor e os arredores pode ser ignorada, então esse regenerador vai ser considerado adiabático. A única troca de calor vai ser de uma linha para outra. Os efeitos do movimento e da gravidade são desprezíveis, então energia cinética e potencial estão fora dessa análise. Assumindo que o fluxo de gás de combustão tem as propriedades do ar e usando o modelo de gás ideal para ambos os fluxos, determine para o trocador de calor a temperatura de saída dos gases de exaustão, a variação de energia de fluxo de cada linha e a taxa de destruição de energia. Então, gente, seguinte, esse agora a gente vai fazer juntos no IT. A gente tem, então, um fluxo de 1 para 2, e esse fluxo vai ser aquecido, e aqui a gente tem as propriedades. A gente vai ter também um fluxo daquele que sai lá da turbina para pré-aquecer o fluxo de 1 para 2. Energeticamente, a gente vai perceber o quê? Que o calor que o fluxo de 1 para 2 recebe tem que ser o calor que o fluxo que está indo de 3 para 4 cede. A energia é conservativa. Porém, o que a gente vai ver agora é o que acontece com a exergia nesse processo. Se ela se conserva. 3 para 4, o fluxo de 3 para 4 ainda tem uma quantidade alta de exergia. Então ele vai perder essa exergia para o fluxo de 1 para 2. Só que vamos verificar o seguinte, se a queda de exergia do fluxo de 3 para 4 vai ser igual ao incremento de exergia de 1 para 2. Então, vamos lá para o IT. Então, vamos lá, gente. Vamos analisar aqui. Então, vamos primeiro fazer a modelagem termodinâmica disso tudo aqui e vamos ver os 4 estados. Estado 1, o que a gente tem de informação?
P1 igual a 10 bar e T1 igual a 610 Kelvin. Antes que eu me esqueça, unidades a serem verificadas, bar, Kelvin, tá tudo certo. No estado 2, a gente tem quais informações? As mesmas. P2 igual a 9,7 bar. Lembrando, né? Vamos usar o ponto ao invés da vírgula para não dar problema aqui. E T2 igual a 860 Kelvin. No estado 3, a gente tem a seguinte informação. P3 igual a 1,1 bar e T3 é igual a 1020 Kelvin. No estado 4, a gente tem a informação de que P4 é igual a 1 bar. Beleza. Então essas são as 4 informações que a gente tem. A primeira coisa que o exercício quer é qual é a temperatura no estado 4. Para achar a temperatura do estado 4, a gente vai fazer um balanço de energia. Nesse balanço de energia, eu já vou escrever aqui a formulação final dele com as simplificações. Está em regime permanente, não tem realização de trabalho aí e nem tem dissipação de calor do volume de controle para o ambiente. Então, calor aí é zero. O que a gente vai ter vai ser a vazão mássica, que é a mesma de 1 para 2 e de 3 para 4, então também podemos simplificar isso. E as variações de entalpia. Então, simplificando tudo, a gente chega na seguinte conclusão. O somatório das entalpias que entram vai ser igual ao somatório das entalpias que saem. Beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho de entalpia entrando aqui? H1 mais H3. O que eu tenho de entalpia saindo? Eu tenho H2 mais H4. Beleza? Bom, com isso, a gente já começa a ver o que a gente precisa de informação aqui. Então, vamos determinar agora as entalpias. Então, o enunciado já nos diz que a gente pode considerar que é ar como um gás ideal que está escoando aí no ciclo o tempo inteiro. Então, vamos lá. Estado 1, entalpia 1 e entropia 1. Estado 2, a gente vai fazer isso agora para os 4 estados. Entalpia e entropia. Estado 3, vamos lá. Entalpia e entropia. E estado 4, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho a temperatura 4 ainda, porém, o que vai acontecer? Eu tenho a entalpia 1, 2 e 3. Então, nessa formulação, ele vai achar a entalpia 4. Eu vou encontrando a entalpia 4, o programa me retorna a temperatura 4. A partir disso, eu vou ter temperatura 4, pressão 4, acho a entropia em 4. Ok? Bom, acabei botando o carro na frente dos bois um pouquinho, já fui achando a entropia, né? Mas, beleza. Com isso aqui, a gente resolve o primeiro item do problema, que é achar a temperatura em 4. Agora, o problema quer a variação da exergia de fluxo das duas linhas, 1, 2 e 3 e 4. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai fazer um balanço de exergia. Eu vou chamar aqui a variação da exergia de fluxo de 1 para 2, 3 para 4, vou chamar XF 1, 2. Só que eu quero que os dois valores fiquem positivos. Vamos pensar um pouquinho. Aonde a exergia é maior? Em 1 ou em 2? Vai ser em 2, né? Olha a temperatura e olha a pressão aqui. Então, vai ser de 2 para 1. Então, eu vou fazer H2 menos H1 menos T0, que vai multiplicar S2 menos S1. E agora vamos ver o seguinte. Isso aqui eu estou achando em quilojoules por quilograma, mas eu quero isso em taxa, em watts. Então, eu vou achar isso em kilowatts. Para isso, eu preciso multiplicar tudo isso aqui
pela vazão em massa. Deixa eu fechar as propriedades que eu já tenho todas. Falta eu agora declarar a vazão em massa e o meu estado morto. Então, a minha vazão em massa é de 90 kg por segundo. E minha temperatura do estado morto é de, eu vou considerar aqui, 300 Kelvin mesmo. Beleza, então aqui já temos tudo que a gente precisa para encontrar a exergia de fluxo que foi elevada quando o fluido saiu do estado 1 e foi até o estado 2. Isso é quanto ele recebeu de exergia, então. E agora a gente vai dar uma agilizada para achar na segunda linha. Onde vocês acham que tem mais exergia na segunda linha? Ele perdeu o calor, né, da linha de 3 para 4. Então ele vai ter mais exergia em 3 do que em 4. Então, 3, 4. Então a gente vai fazer aqui entalpia 3 menos entalpia 4, entropia 3 menos entropia 4. Então agora a gente tem a variação da exergia de fluxo de cada uma das linhas. O que isso representa para a gente? Essa exergia de fluxo de 2 para 1 representa quanto de exergia a linha de baixo recebeu. E a variação da exergia de fluxo de 3 para 4 representa quanto de exergia a linha de cima cedeu para a linha de baixo. Bom, a exergia, conforme eu falei no início da resolução, não é uma propriedade conservativa. Beleza? Então, a gente vai verificar que há uma diferença entre elas. E, nesse caso, ela não vai se conservar, porque se a gente fizesse um balanço de exergia aqui, ó, não realiza trabalho e é adiabático. Vou só escrever aqui, mas eu vou apagar. O que a gente teria? Que 0 é igual a exergia de fluxo da linha de 3 para 4, por exemplo, menos a exergia de fluxo da linha 2 para 1. Isso aqui, então, que eu estou fazendo o balanço de exergia já considerando regime permanente e adiabático sem realizar trabalho. Beleza? Então, isso aqui, para concluir o nosso balanço de exergia, precisaria de quê? De saber quanto eu estou destruindo de exergia. Minha taxa de destruição de exergia. Eu vou botar o X maiúsculo aqui, na verdade, gente, em todos aqui, para a gente fazer bem corretinho. Por quê? Porque o X minúsculo representa uma propriedade intensiva, em que a gente está multiplicando pela massa já. Então, não é por unidade de massa, já está em kilowatt. Então, aqui, eu ia fazer para apagar, mas aqui já tem nossa resposta, né? Para achar qual o valor da exergia destruída, então a gente vai fazer isso aqui. Na verdade, eu vou ter que alterar uma coisa, por quê? Porque senão eu vou achar um valor negativo. Se a gente pensar, ó, 3, 4, que é de cima, vai transferir exergia. Essa aqui vai receber, não, tá certinho então. Com isso aqui a gente consegue, a gente fecha o nosso balanço de exergia para resolver a questão. Beleza? Agora a gente vai ver se está faltando declarar alguma coisa. Não. Vamos conferir os resultados aqui. Temperatura 4, 778 Kelvin. Destruição de exergia nesse processo vai ser a diferença entre a variação da exergia de fluxo das duas linhas. Vamos analisar. De 3 para 4, então, o fluxo perdeu quase 17 mil. Está perdendo quase 17 mil quilowatts. Uma taxa de 17 mil quilowatts. Porém, a linha inferior está recebendo exergia a uma taxa de 14 mil quilowatts. Então, a gente percebe que não está se conservando. Uma parcela dessa exergia que uma linha está transferindo para outra está simplesmente desaparecendo. Está desaparecendo devido às irreversibilidades. Qual é a irreversibilidade que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter uma transferência de calor ocorrendo devido a um gradiente de temperatura. Quanto maior for esse gradiente de temperatura, maior é a minha taxa de geração de entropia
por causa das irreversibilidades, maior vai ser a minha destruição de exergia. Beleza? Então aqui a gente conclui o nosso problema. Vamos voltar aqui. Então a gente resolve o nosso problema aqui da aula de hoje. Beleza, gente? Então é isso.